E aí pessoal, beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as equações da estadimetria. Estadimetria, taquiometria. O que a gente vai falar aqui, olha só. A gente precisa do ângulo, em relação ao ângulo vertical. A gente já mostrou aqui que isso aqui é no plano vertical. Eu tenho aqui a orientação do Z, tá? E aqui do horizonte. Então, aqui eu teria aqui um ponto 1 para o ponto 2 no plano vertical, tá? Chamo um ângulo alfa, ângulo vertical de altura ou de inclinação, e o ângulo vertical zenital, tá? Também vertical, os dois são verticais, só que um de altura ou inclinação do terreno, e aqui é o ângulo vertical zenital. Lembrando que o alfa, como ele varia de 0 a mais 90 e de 0 a menos 90, na visada ascendente ele fica positivo mesmo, na visada descendente ele tem que entrar com o valor negativo, para eu saber se é a visada ascendente ou descendente. Tá? Primeira coisa, olha só, eles são complementares, então Z mais alfa é igual a 90 graus, tá? Daqui você tira o quê? Você tira que Z ele vai ser 90 graus menos alfa, né? E alfa vai ser 90 graus menos Z, tá? Então, tem o Z e tem o alfa. Eu tenho também que o seno, por exemplo, de Z, ele é igual ao cosseno do ângulo complementar, tá? Ele é igual ao cosseno de alfa. Como que eu provo isso? Olha só. Você tem que alfa é igual a 90 menos Z, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Olha só. Se eu posso colocar aqui cosseno de alfa, vou substituir aqui alfa, olha só. Vai ser 90 graus menos Z. Lembrando lá da identidade trigonométrica, eu tenho que, olha só, cosseno de 90 menos Z é igual a cos A vezes cos B mais seno A, seno B. Então, eu tenho que cosseno de A, 90 graus, vezes cos B, cosseno de Z, mais seno A, seno B. Seno A, seno de 90 graus, vezes seno B, seno de Z. Né? Então, olha só, cosseno de 90 dá 0. Então, isso aqui dá 0. Seno de 90 dá 1. Só sobra o que, então? Cos 90 graus menos Z vai ser igual a seno Z. Mas quem que é 90 menos Z? 90 menos Z é alfa. Então, cosseno de alfa é igual a seno de Z. Né? Provadinho. O que a gente tem aqui? Olha só. Para calcular a distância horizontal por taquiometria ou estadimetria, eu tenho que mg seno ao quadrado de Z, né? Onde m é o fio superior menos fio inferior. G normalmente vale 100, tá? Basta olhar o manual do instrumento. Agora, olha só, se seno de Z é igual a cosseno de alfa, seno ao quadrado de Z é igual a cosseno ao quadrado de alfa. Então, isso gera o quê? Distância horizontal é igual a mg cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Então, eu tenho as duas equações aqui, olha só, para o cálculo da distância horizontal por taquiometria. Beleza. E para, né, vou colocar aqui, ó,
distância horizontal ou distância reduzida ao horizonte. Tá, e daí? Agora, olha só, diferença de nível. Também por taquiometria ou estadiometria. Vamos supor que, olha só, que você tem um terreno, tá? Eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Vou colocar meu instrumento no ponto 1, tá? Meu teodolito. Vou colocar a mira, aquela régua graduada, mira topográfica no ponto 2, tá? Então, olha só, eu faço a pontaria, vou ver os 3 fios, mais o fio para execução do nivelamento principal é o fio médio, então aqui o fio médio, tá? O que eu tenho, olha só, se eu prolongar isso daqui, eu tenho que essa daqui é a distância horizontal de 1 para 2, olha só, daqui até aqui. E esse valor aqui, olha só, é a diferença de nível de 1 para 2, ou distância vertical. O aparelho, lembrando, olha só, ele pode ter um ângulo zenital ou, prolongando aqui, olha só, pode ser um ângulo alfa de inclinação, né? Vou prolongar isso daqui, olha só. O que acontece aqui? Eu tenho que esse pedaço daqui, olha só, é a altura do instrumento, tá? E esse pedacinho aqui eu vou chamar de Y, tá? Então, olha só, o que acontece aqui, ó? Y mais a altura do instrumento, que dá esse pedaço aqui, vai ter que ser igual ao quê? Ao fio médio mais a diferença de nível. É igual o fio médio, ou fio nivelador, né? Mais a diferença de nível de 1 para 2. Rearranjando isso daqui, eu tenho que, olha só, diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual ao quê? Y mais a altura do instrumento menos o fio médio. Lembrando que a altura do instrumento é contada daquela cruzetinha que tem na lateral do teodolito, tá? Por onde passa o eixo secundário. Agora, olha só, quem é o Y? Não sei. Mas vamos colocar algumas relações trigonométricas aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, olha só, que se eu quiser, na verdade, olha só, essa distância horizontal eu tenho, né? Eu posso obter dessas duas maneiras, tá? Então, eu tenho a distância horizontal, eu quero o Y. O que eu tenho que aplicar aqui? Tangente. Então, tangente de alfa, de Z, desculpa. Tangente de Z é igual cateto oposto, que é a distância horizontal, tá? De 1 para 2, sobre o que? Cateto adjacente, que é Y. Então, eu tenho que Y é igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes cotangente de Z, né? Então, tangente de Z é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que aqui é o triângulo retângulo, né? Tá, e daí? Você tem que cotangente de Z também é igual ao quê? 1 sobre tangente de Z, tá? Mas quem que é tangente de Z? Olha só, tangente de Z é igual seno de Z sobre cosseno de Z. Então, é como se fosse 1 sobre o quê? Seno de Z sobre cosseno de Z. Isso aqui repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, dá cosseno de Z sobre seno de Z, tá? Vamos deixar essas relações trigonométricas aí.
Agora, o que eu tenho? Olha só. Então, substituindo aqui, olha só, vou chamar de 1, tá? Aqui 2. Eu tenho, olha só, substituindo 2 em 1, olha só, 2 em 1, eu tenho que, olha só, diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual ao quê? Distância horizontal de 1 para 2 vezes, aí eu vou colocar dessa forma daqui, olha só, cosseno, que é cotangente de Z, cotangente de Z é cosseno de Z sobre seno de Z, tá? Então, y é o quê? Distância horizontal vezes cotangente de Z. Cotangente de Z é igual a isso daqui, ó, cosseno de Z sobre seno de Z, mais a altura do instrumento, menos o fio médio, tá? Mas olha só, distância horizontal de diferente nível de 1 para 2 é igual. Distância horizontal de 1 para 2, eu estou usando, olha só, Z. Então, vou pegar a equação de Z, olha só. mg seno ao quadrado de Z, tá? Essa é a distância horizontal. Pego daqui. Vezes o quê? Cosseno de Z sobre seno de Z. Mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Só que olha só, corta aqui, corta com isso. Então, diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual ao quê? mg seno de Z cosseno Z mais a altura do instrumento menos o fio médio. Tá, e daí? O que eu tenho aqui? Da identidade trigonométrica, eu sei que, olha só, seno de 2Z, identidade trigonométrica, seno de 2Z é igual ao quê? 2 seno Z cosseno Z. Isso fica o que? Olha só, para isolar isso daqui, que é o termo que eu tenho aqui, olha só, eu vou ter que seno de 2Z sobre 2 é igual ao que? Seno de Z cosseno Z. Tá? Substituindo isso daqui, olha só, eu tenho aqui, olha só, diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual a mg seno de 2z sobre 2 mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? Então, essa é a equação para o cálculo da diferença de nível por estadimetria ou taquiometria, lembrando em consideração o ângulo zenital. Então, só mg seno de 2z sobre 2 mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? Agora, olha só, vamos supor que eu tivesse, em vez de ter utilizado aqui o ângulo Z, eu tenho utilizado o ângulo alfa. Então, olha só, tangente de alfa é igual a quê? Olha só, tangente de alfa, esse valor aqui, olha só, também é o y, é o mesmo valor. Então, tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, que é y, sobre o que? Cateto adjacente. Quem que é cateto adjacente? O retângulo aqui, ó. Distância horizontal. Distância horizontal de 1 para 2. Então, tem que y é igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes tangente de alfa. Mas quem que é tangente de alfa? Então, y vai ser igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa, tá? Então, a equação é a mesma, porque olha só, y mais a altura do instrumento é igual a quê? Diferença de nível mais o fio médio. Então, olha só, de novo, y mais a altura do instrumento é igual a diferença de nível de 1 para 2 mais o fio médio. Então, olha só, diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual a y mais a altura do instrumento menos o fio médio.
Agora, olha só, eu tenho um alfa. Então, se eu tenho alfa, não tenho z, eu uso qual equação? Essa daqui, ó, para calcular a distância horizontal. Então, eu tenho que, olha só, como eu coloquei da outra forma, distância horizontal de 1 para 2 vai ser igual ao quê? mg cosseno ao quadrado de alfa. Essa é a equação quando se mede o ângulo vertical de altura. Então, olha só, substituindo isso daqui, olha só, o y, né? Vamos ver aqui, ó. Na verdade, vou fazer isso aqui, ó. Diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual ao que? O y. Distância horizontal de 1 para 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa. Isso daqui, ó. Substituir aqui, ó. Mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Então, pessoal, olha só. Diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual a distância horizontal, olha só, medir alfa. Então, eu pego o alfa aqui, ó. mg cosseno ao quadrado de alfa vezes seno de alfa sobre cosseno de alfa, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Então, eu tenho que, olha só, desculpa, tem que diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual a que? mg, corta aqui, fica cosseno de alfa vezes seno de alfa, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Mas a gente viu que da identidade trigonométrica, né, identidade trigonométrica, que seno, olha só, de 2 alfa vai ser igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Então, seno de alfa cosseno alfa vai ser igual ao que? Seno de 2 alfa sobre 2. Então, substituindo, olha só, este valor, essa componente aqui, eu tenho que, olha só, diferença de 1 para 2 vai ser igual a mg seno de 2 alfa sobre 2 mais a altura do instrumento menos o fio médio. Então, esta é a equação para o cálculo da diferença de nível quando se mede o ângulo alfa de altura ou de inclinação. Agora, olha só, nessa equação aqui, você tem que entrar com o sinal do alfa. Quando a visada for ascendente, você tem um alfa positivo. Visada descendente, ou seja, abaixo do horizonte, você tem um alfa negativo. Então, tem que utilizar, olha só, vou colocar aqui asterisco, deve-se empregar o sinal do ângulo alfa. Olha só, o que significa? Alfa positivo quando a visada for ascendente, ou terreno em aclive, tá? E alfa negativo. Na verdade, olha só, não vou trabalhar dessa forma, não. Vou trabalhar aqui, olha só, visada ascendente, tá? E aqui, ó, visada descendente, tá? Então, visada descendente, visada ascendente, certo? Então, o que que acontece? Olha só, as equações para o cálculo. Então, fazendo um resumo, né? Fazendo um resumo aqui, as equações, ó, para distância horizontal. Distância horizontal de 1 para 2 é o mg. Vou colocar aqui, ó, está de métricas.
mg, seno ao quadrado de z. Distância horizontal de 1 para 2 é mg, cosseno ao quadrado de z. Diferença de nível 1 para 2, mg, seno de 2z sobre 2, mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? E a diferença de nível de 1 para 2, sendo o que? mg, seno de 2 alfa sobre 2, mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? Essas são as equações empregadas para o cálculo de forma, né, indireta, né, as medições indiretas de distância horizontal e da diferença de nível de 1 para 2. Aqui, é alfa, desculpa, é alfa. Medindo que alfa, né, ângulo vertical de altura de inclinação, e aqui o ângulo vertical zenital, tá? Então, alfa. Para quando eu meço o ângulo zenital, seno ao quadrado do ângulo zenital. Se eu meço o ângulo de altura, ângulo alfa, tá? Então, tem essas equações, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Espero que tenham entendido. É isso aí, um abraço.